Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta terça-feira, João capítulo 16, versículo de 5 a 11. Agora eu vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração? Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá até vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pelas rádios Alternativa FM e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo todo carinho, obrigado por compartilhar, curtir e comentar este evangelho. Amados irmãos, o evangelho desta terça, Jesus é mais específico sobre o Paráclito, né? O evangelho o título deste evangelho está escrito aqui, obra do Paráclito. É a função do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo. Vamos entender. Jesus primeiro, ele disse ontem e diz hoje, terça-feira, que ele vai para junto do Pai. Ele está dizendo isso para os discípulos, que ele vai para junto do Pai. É necessário que ele vá, porque é ele, o próprio Cristo, que de lá vai enviar sobre eles, no modo particular os apóstolos, o Espírito Santo. O Paráclito, o defensor, o advogado. Isso, o advogado. O advogado, quando nós contratamos um advogado na nossa vida, a função dele é nos defender. É nos defender. A função do Espírito Santo é essa, é nos defender. É nos mostrar a verdade. O próprio Jesus já especificou a função uma das funções do Espírito Santo, né? A hora que Jesus estava falando, eles encheram-se de tristeza, porque saberiam que Jesus estava dando a hora de Jesus voltar para o Pai. E era necessário. E era necessário Jesus voltar para o Pai, porque de lá ele mandaria o Paráclito. Então, quando Jesus falava para os apóstolos, eles encheram-se de tristeza. E Jesus falou, é preciso que eu vá, porque o Espírito Santo vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é o Espírito Santo. Não adianta eu ficar batendo na tecla que é pecado. É porque é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para você aonde você precisa de mudança, aonde você precisa mudar suas atitudes, seu jeito de agir, seu modo de vestir. O Espírito Santo vai te incomodar. Quanto mais você busca a palavra de Deus, quanto mais você busca estar na presença de Deus, busca estar diante de Deus, buscando as coisas de Deus, estando na igreja, o Espírito Santo vai te mostrar onde você tem que mudar. Ele mostra. A gente começa a sentir um leve incômodo em algumas atitudes, em algumas falas, algumas manias. O Espírito Santo ele mostra, você precisa mudar isso. Você precisa deixar de fazer isso. É o Espírito, o próprio Jesus disse, o Espírito Santo vai nos mostrar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus é mais específico no versículo 9, dizendo, convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim, em não crer nele. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Já está condenado. Então é preciso crer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos leva ao Pai. É aquele que nos leva ao Pai. Então busquemos esse Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Porque é Ele quem vai nos levar até o Pai. É Ele quem vai nos levar até o Pai. É o Espírito Santo que vai nos mostrar onde precisamos mudar. O que precisamos fazer. Qual caminho devemos trilhar. Deus te abençoe. Ótima semana.
Eu volto amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.